Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Cristiano Leão e hoje nós estamos aqui para fazer um bate-papo muito interessante com a nossa querida convidada pastora Eleni Menezes. Já já a gente vai estar abrindo aqui a oportunidade da nossa pastora estar se apresentando. E eu quero dizer que é mais um canal que nós estamos tendo para divulgar o reino, para falar sobre visão do reino. E eu estou recebendo aqui nos estúdios essa mulher maravilhosa, esposa de um grande amigo meu, o pastor Daniel. Pastor Eleni, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Amém. A pastora é uma pessoa muito, muito importante para o reino. E eu gostaria Amém. de dizer para a senhora que eu estou muito feliz em ter a senhora. Queria ouvir um pouquinho a senhora. Amém. Olá. Prazer é todo meu estar aqui, viu, pastor? Conhecer também esse trabalho, né, seu maravilhoso aí. Quero que todos saibam que é muito importante nós estarmos aqui falando sobre as coisas do reino, né, e uma visão também do mundo, né. Me chamo Eleni de Menezes, sou pastora, sou assistente social, também sou formada em psicanálise, sou psicopedagoga e a gente trabalha, né, no momento atualmente com o serviço social, atendendo essa população de São João de Meriti, e é um prazer estar com vocês esse dia. Amém. Pastora, a gente tem passado uma dificuldade muito grande no meio evangélico nos dias atuais. Às vezes muito preparo, né? As pessoas se preparam muito para muitas coisas, elas pensam diversos temas e às vezes existem temas que não cabem dentro do reino, né? E a gente quer de qualquer maneira colocar aquele pensamento, aquele segmento e acabamos trazendo um pouco de destoação dentro do movimento evangélico. Também há aquelas pessoas que, infelizmente, elas não se preparam, né? Elas simplesmente não fazem uma análise, elas não buscam, porque a própria palavra do Senhor diz o que para nós? Nós temos que buscar o reino dos céus, né? Buscar o reino e buscar a sabedoria. Queria saber da senhora, como foi a sua conversão, minha pastora? Como é que se deu? Então, pastor, a minha mãe, ela sempre foi evangélica, né? Nós somos pernambucanos. Opa! Né? Sou pernambucana e vim de Pernambuco para cá para o Rio, ainda com mais ou menos 5 anos de idade. Quando chegamos aqui, você sabe que toda pessoa que sai do seu estado, né? Seu estado natural de nascimento e vem para um outro estado, passa por todo um processo de transição, né? De conhecimento, de batalhas, né? Financeiras e estruturais também, porque a gente foi morar dentro da casa da minha tia. Passamos um período com ela, a família toda, né? E aí, nesse período, a minha mãe teve que trabalhar, meu pai também trabalhava, era servente, minha mãe trabalhava em fábrica. E houve um momento, né? A nossa conversão começou pelo processo da minha mãe. Houve um momento de tantas dores e lutas que ela estava passando aqui no Rio já, a gente já grandinho, né? Eu já mocinha também. E aí ela tentou suicídio. É algo que eu quase não falo, né? Porque assim, existe um momento para se falar. Então, minha mãe tentou o suicídio. E quando ela tentou o suicídio, foi um dia que ela estava muito desesperada da vida, né? Eram 6 filhos. Então, eu a caçula das meninas e os 2 menores, né? Que são os gêmeos. E aí, quando ela ia se jogar debaixo de um carro, né? Ali em Vila dos Teles, eu chamo a Igreja da Escadaria, que é a Assembleia de Deus, né? Campo de Madureira. Na hora que ela ia se jogar ali, naquele momento, o Senhor falou com ela: entra, sobe, me ouve. E minha mãe já era evangélica. Quando ela veio de Pernambuco para cá, minha mãe já era evangélica. Mas ela se afastou nesse período todo, né? E aí a minha mãe se converteu, ela voltou para Jesus naquele dia que ele ia tirar a sua vida. Ela diz, até hoje ela conta, né, que ela ouviu uma voz dizendo para ela: se jogue. A outra falava assim: não faça isso. E aí ela se converteu. Na conversão da minha mãe, a minha mãe orou e ficou em oração para que seus filhos se convertessem. E aí, na minha juventude, eu me converti. Quer dizer, com 15 anos, por conta da oração da minha mãe, eu me converti.
Fiquei a minha adolescência no Evangelho, depois eu me afastei. Então, a senhora conhece Jesus, né? Isso também é um conhecimento. Conhece Jesus através da experiência da minha mãe. Então, ainda não havia uma experiência pessoal. Não, pessoal. Aí foi que quando, depois desse período que eu me afastei do Evangelho e tal, um belo dia a minha experiência, pastor, no Evangelho, a minha necessidade de conhecer a Cristo foi algo tão único e tão pessoal, porque o próprio Espírito falou comigo. Eu não fui através de ninguém, né? Então não houve revelações? Não houve revelações. Nenhuma profecia, nada disso. O meu espírito, né, a minha alma ansiava por Cristo. Então, quando eu me converti sozinha. Eu fui conduzida à mesma igreja que a minha mãe havia retornado para o Evangelho, né? Eu me voltei para a igreja, eu vim do trabalho naquele dia e eu decidi, voltando para casa, caminhando para minha casa, o Senhor falou comigo, entra. E eu entrei na igreja. Quando eu entrei, eu me assentei no último banco da igreja. E era um culto de doutrina, a igreja estava vazia. E eu entrei. Quando eu entrei, eu me lembro, a minha visão, claro que aquilo não aconteceu, mas era uma visão minha, né? Quer dizer que a senhora teve, então, naquele momento, tipo um arrebatamento de sentidos. Parecido. Parecido. Eu via eu via um pastor, a minha visão era aquela, o pastor ministrando a palavra, mas na mão dele tinha uma rosa. E ele dizia assim, e o Espírito falava comigo, essa rosa é você. E naquele dia eu decidi, a minha conversão foi assim. Que maravilha. Eu falei, não, hoje eu quero o Senhor para minha vida, eu quero servir ao Senhor e aceitei a Jesus ali, naquele dia de verdade. Então já são quase 30 anos de conversão e eu sou muito feliz em ter recebido Jesus na minha vida e hoje ser uma serva de Deus. Que maravilha, né? Você percebe que a gente não precisa de revelações, né? Não. A gente não precisa de profecias. Não. O Espírito Santo, ele é perfeito. Perfeito. A senhora me faz lembrar do dia da minha conversão. No dia que eu também entrei numa igreja e sempre o último banco, né? Porque a pessoa que não tem Jesus, ela vai à igreja e ela vai inibida, né? Sem graça, envergonhada. E o Espírito Santo é maravilhoso. Deus, ele está sempre falando. Aleluia. A senhora, como psicanalista, né? A senhora percebe, nos dias de hoje, qual é a diferença do segmento, dessa dinâmica que se faz para que as pessoas cheguem até Cristo? A senhora concorda com as ferramentas que é utilizada ou a senhora acha que é um exagero? Fazendo um paralelo com a sua conversão, a senhora consegue enxergar mais ou menos hoje essa forma de agir que Deus agiu com a senhora com algumas pessoas? Depende, pastor. Porque assim, a forma como Deus fez na minha vida, a gente percebe que o Evangelho hoje, as conversões hoje, eu vou colocar nesse nível, sim, tá? É muito superficial, exato, né? Eu tenho mais de 30 anos de Evangelho. Na minha época de conversão, a gente de fato se convertia, porque a conversão ela é de dentro para fora. Então, hoje, a conversão ela é superficial, ela é de fora para fora. Porque nem todo mundo quer mudar, né? Tirar. A psicanálise ela vai fazer isso na gente. Ela vai trabalhar o nosso inconsciente. Quantas coisas guardamos, pastor? Desde a nossa infância aqui dentro. Exato. Aí, quando você se converte, né, fazendo esse paralelo entre a conversão e a psicanálise. Quando você se converte, né, você traz toda a sua dor de dentro do teu inconsciente para fora. Isso se chama libertação. Então, é diferente. Pouca libertação tem acontecido. Pouca libertação, né? Eu acho que, de fato. Eu acho que as mensagens de hoje, nada contra, que a gente tem que usar toda a ferramenta possível para que atraiamos as pessoas para o reino. Mas eu percebo que é um segmento muito emocional. Sim. A senhora percebe que no dia que a senhora teve um encontro com Cristo, a senhora consegue hoje fazer uma análise se foi tanto emocional ou um pouco mais de razão? Não, foi totalmente razão. Totalmente razão. Se fosse emocional, quando eu termino o culto e eu saio da igreja, quando eu coloco o meu pé fora do templo, eu digo assim, Senhor, a partir de hoje a minha vida mudou,
Então, isso não foi emocional, é razão, é uma decisão. Conversão é decisão, mas é uma decisão plena, perfeita, não é pela metade, né? E hoje você vê, eu também não vou generalizar, mas uma porcentagem muito grande de crentes, né, é muito maior por conta dessa emoção, desse emocional, né? Dessa mensagem maravilhosa, né? Humanista, de prosperidade, de o crente, ele tá aí para crescer, o servo de Deus, ele só vai, as lutas nada disso é verdade. Na verdade, eu acho que deveria de ter uma fala para as pessoas que aceitam a Cristo, dizer assim, ó, bem-vindo, você veio para a guerra. Veio para a né? guerra. Porque o evangelho é renúncia. É uma renúncia O total. evangelho é sepultar a vontade, Sim. o ego, o eu. E isso é um tema muito difícil. Sim. Né? Trabalhar com supraego é uma coisa muito complicada, né? Mexe muito com a estrutura. Agora, observando a fala da senhora, como é ser mãe, pastora, professora? Como é que a senhora consegue lidar com São muitos ofícios. com essas facetas, né, pastor? São muitos ofícios, pastor. Né? A gente tenta equilibrar, tá? Eu costumo dizer que eu na obra de Deus, como serva de Deus, né? Eu tenho um pastor, que é o meu pastor presidente, meu esposo, né? Ele é o meu pastor. Então, assim, eu sou auxiliadora dele. Eu só o auxilio quando casos que é pertinente para mim, eu tô lá auxiliando. Casos que é pertinente para ele é dele, não é meu, né? Então, dentro de casa, eu consigo manter a minha casa. Eu tenho uma filha, né? Falei, vou mandar um beijinho para ela. Filha, um beijo pra tu, te amo. A gente tenta manter esse equilíbrio, né? De mãe. Não sou perfeita, pastor. Tenho as minhas falhas, tenho os meus, né? Não consigo ser como deveria ser em todos os meus ofícios, mas eu tento. Sou mãe de uma menina de 25 anos, bem ensinada, bem instruída. Os mesmos valores que é pregado e ministrado na igreja para todas as ovelhas é o mesmo dentro da minha casa. Isso é importante, né? O mesmo discurso. O mesmo discurso, tá? Sou uma mulher que trabalha fora, não sou uma mulher empoderada, eu sou uma mulher que trabalha, eu sou uma trabalhadora. Nós também lhe fazem ser empoderada, né? Mas não é a minha essência. Uhum. Entender empoderamento diferente, né? Exatamente, entendo muito diferente. Então, assim, trabalho, mas mantenho a minha postura no meu trabalho. Aonde quer que eu esteja, a minha postura é essa. Eu sou isso aqui, uma mulher, serva de Deus, esposa e mãe. Mantenho a minha postura. Na igreja, faço o que tiver que fazer, pastor. Se tiver que varrer a igreja, eu tô lá varrendo. Você pode passar o dia de culto, você vai me encontrar limpando a igreja. Se tiver que pregar, tô eu lá pregando. Se tiver que ensinar, eu tô lá ensinando. Se tiver que palestrar, eu tô lá. O que o Senhor me mandar fazer, eu tô fazendo. Então eu tento equilibrar a minha vida, né? Claro que não é fácil, né? Claro que Imagino. não é fácil, né? Porque mãe, esposa, pastora, profissional, exatamente. Tento equilibrar o meu casamento, né? Sou parceira do meu esposo, sim. A gente anda lado a lado, ombro a ombro, sabe? Não sou maior do que ele, nem menor do que ele, somos iguais, né? E tentamos equilibrar a vida. Exato. E percebo, a senhora acha que existe Mulher Maravilha e Super-Homem? No contexto... no senso comum, existe para uns, né? Mas pra gente não, porque a gente nunca vai conseguir ser uma Mulher Maravilha. Não dá, né? Tem as suas falhas, né? Com certeza. As falhas nos faz ser humanos. Com certeza. Jesus, ele nos ama também pelas nossas falhas, né? Acho que é isso que nos faz ser, diferenciou dos anjos, né? Essa humanidade. Porque os anjos poderiam estar pregando o evangelho. E o Senhor nos escolheu. Poderiam. Né? Porque tem um propósito em cima disso. Esses anos todos de ministério, né? A senhora está lá na Igreja Assembleia de Deus, Aviva-te. Ministério Aviva-te. O pastor Daniel, um grande homem de Deus, um amigo, um abraço para ele. Quero mandar aqui um beijo pro seu coração, meu pastor. Obrigado por ter cedido sua esposa para estar conosco aqui no estúdio. Mas esses anos de ministério, como se diferenciar da mulher do pastor?
É difícil, né? É difícil. Mas a gente consegue fazer isso, né, de uma forma mais simples, né? De forma nenhuma, eu quero apagar ou de alguma forma diminuir o ministério dele, não. Ele é o meu pastor, né? Eu sou apenas a esposa dele. Então, assim, quando eu percebo que a visão está mais voltada para mim, eu me excluo. Eu prefiro me retirar e deixar com que ele seja o cabeça, né? Porque, na verdade, né? Eu sou apenas ajudadora dele. Então, a gente consegue equilibrar isso, sabe? Né? A gente não... É porque além de ser mãe, ser esposa, ser pastora, a senhora também, às vezes, faz o trabalho de conselheira do seu esposo. Sim. Não é isso? Sim. E é difícil, né? Hoje, ter igreja, administrar uma igreja nos tempos atuais é muito difícil. E os desafios lá na igreja? Como é que a senhora enxerga esse movimento que Deus fez do começo até aqui, até o momento de hoje? Então, a nossa igreja, ela foi fundada por conta de uma visão de Deus. Assim, o Senhor nos deu o lugar aonde é a igreja. Estamos 17 anos nessa igreja, vai fazer 17 anos agora. Então ela foi toda construída e todo o fundamento dela foi de acordo com a vontade de Deus. Estávamos orando e o Senhor nos concedeu um local para que pudéssemos construir a igreja. Construímos a igreja, abrimos mão de tudo, pastor. A igreja que hoje existe, o Ministério Aviva-te, é uma igreja que ela foi fundada por Deus, ela nasceu no coração de Deus, mas tudo que a gente tinha, a gente colocou ali. A nossa vida toda foi colocada ali. E é um desafio muito grande, porque a localidade onde é a nossa igreja é uma comunidade. Uma comunidade que que já estava muito mais tranquila, mas agora não está tranquila, né? Então a gente está tendo essa dificuldade agora, depois da pandemia para cá, houve uma baixa, né? A igreja não está mais como era depois da pandemia. Então, houve uma baixa de pessoas, de membresia, né? A busca também por almas ficou mais limitada, né? Até porque se a comunidade não está pacificada, não está tranquila, como é que vai entrar ali? Exatamente. Né? Então, estamos num processo difícil. Tá? Agora é um novo processo de muita oração, de muito pé no chão, né? Porque agora vai ficar ou vai sair. Entendi. Quem vai permanecer? Exato. E quem vai sair? Então a senhora concorda que a gente está vivendo uns dias muito cruciais que a Bíblia diz da apostasia. Sim. Essa apostasia ela tem sido latente, de forma latente. E começa em cima dos púlpitos. Sim. Né? Uma apostasia, uma frieza. Né? Eu ainda carrego nem tanto para uma frieza, uma mornidão. Né? Porque nem é frio e nem é quente. Essa mornidão que existe no meio evangélico. Eu, observando alguns ministérios, algumas caminhadas, pastora, eu percebo que existe aquele que se acomoda, né? Não está vindo, então vamos ficar aqui, tá tudo bem, se vir, vem, se não vir, não vem. Sim. E tem aqueles que são um pouco mais ousados. A senhora, nessas duas prerrogativas, a senhora acha que o crente, o servo, o pastor, o líder, ele tem que ser o quê? Mais ousado ou ele tem que ser um pouco mais acomedido? Depende da situação, né? No momento atual, aonde está localizado a igreja dele, né? Ele vai ter que entender, ele tem que ser ousado, mas dentro do que a Bíblia nos ensina. Não é essa ousadia humana de querer fazer aquilo que eu quero, né? Mas o que o Senhor está me direcionando. Então, eu vou só abrir um parênteses aí na sua fala e falar algo que o Senhor está até me incomodando para que fale. Agora sou eu que vou fazer para você. Né? Você não acha, não sei se a frase seria essa, você acha, que tantas denominações, talvez isso tenha influenciado, né, ou essa morbidão, ou essa ousadia em extremo, em desequilíbrio? Olha, pastor, eu acredito que... Desculpe-lhe. Não, tá ótimo, aqui é um bate-papo e é isso mesmo, né? A gente vai fazendo a interpelação um com o outro para poder chegarmos. Até porque na área da filosofia, eu sou um cara que observa muito a filosofia de Sócrates.
Então Sócrates disse que o conhecimento se dá a partir da dialética, e é essa dialética, né, essa construção que a gente vai chegando a uma suposta verdade. Para a filosofia não há verdade, né? A verdade, ela hoje é verdade, amanhã ela é mentira. Então, enquanto não se sobrepõe uma verdade sobre a outra, aquela prevalece. Eu acho que o segmento de muitas denominações não foi bom para o evangelho. Essa é a análise que eu faço. Eu vou dar um exemplo à senhora. Quando eu saía da sua igreja, lá atrás, eu tenho 27 anos de ministério pastoral, né? Então são 28 anos de convertido e 27 anos de ministério pastoral. Uma das coisas que a Assembleia de Deus ela errou muito, e eu acho que esse é o ponto crucial, e é uma potência. As pessoas, a maior igreja do mundo no meio evangélico é a Assembleia de Deus. Onde você vai tem Coca-Cola, Correio e Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus, quando eu me converti, ela logo me lançou no campo missionário, né? Eu acho que deveria de ter um preparo, deveria de ter uma formação, né? Ter aquele cuidado para depois lançar. Eu fui lançado e aprendi muita coisa ali na marra, né? No campo, principalmente no campo missionário. Mas eu me lembro que quando um membro saía de uma igreja para outra, ele saía com carta. E se ele saísse, vamos supor, em disciplina, ele poderia até ir para outra igreja. E lá ele ia cumprir disciplina. Se ele não quisesse cumprir disciplina, ele voltava para a igreja dele de origem, porque nenhum pastor queria. Nenhum pastor queria. Você saiu em disciplina, a carta está dizendo que você fez isso, isso e isso. Vamos averiguar se isso é verdade. Vamos perguntar, né? Então, você quer vir para cá, vai ter que ser desse jeito. Hoje não. Hoje a igreja de vários segmentos. Eu escolho a igreja que eu quero. Isso aí. Né? Existe igreja já que termina o culto e tem um happy hour. Né? O pessoal vai beber, vai fumar, vai dialogar. Então, eu percebo que a disseminação de algumas denominações não foi tão boa para o meio evangélico. Essa é a minha percepção. Concordo plenamente. A palavra de Deus tem que se cumprir quando João diz que vê aquela milhares e milhares de pessoas que vêm de uma grande tribulação. Quem são essas pessoas? Se a igreja, se a gente somos pré-tribulacionistas, ou durante a tribulação ou pós, como pré, a gente percebe quem são essas pessoas que vêm, né? Porque ele diz, não dá para contar, são milhares e milhares e milhares de pessoas com as roupas sujas de sangue. São pessoas da tribulação. Então, é um sinal que vai ficar muita, mas muita gente nessa visão pré-tribulacionista. A senhora falando sobre a ousadia e ser acomedido. Eu me lembro que deve ter uns 18 anos, 19 anos atrás, eu fui na favela Nova Holanda fazer uma cruzada evangélica. Eu acho que foi um dos maiores pontos cruciais da minha vida, de pregar dentro de uma comunidade, dentro da Nova Holanda, mais ou menos tinha umas 5.000, 6.000 pessoas nessa cruzada, e eu preguei meu testemunho. Olha, pastora, foram mais ou menos assim, eu contei 30 traficantes largando fuzis e aceitando a Jesus. Glória a Deus. O respeito era outro, né? A igreja, ela tinha um respeito, ela tinha as pessoas, o próprio quem vivia à margem da lei tinha uma, sabe? Ou é o pastor, entendendo? É a pastora. Peraí, bom dia, esconde o cigarro, esconde a arma. Isso aí. Hoje a gente não consegue perceber, porque houve infelizmente, houve um esvaziar da figura do pastor, da pastora, do homem religioso. Agora, voltando para um tema, como é viver a fé e a razão, né? A mulher que trabalha com assistência social, a mulher que pensa, né, filosoficamente, e a mulher de fé. Como a senhora consegue viver essas duas dualidades aí? De ter, né, de encarar a sua fé no campo racional, né, nos ensinamentos, nos escritos bíblicos, mas também nas ciências humanas, que eu vejo que há um embate violento. Né? Como é que a senhora há um embate, na minha profissão, há um embate muito violento, porque o serviço social não é assistencialismo. E a fé, ela é voltada para o assistencialismo. Então, você imagina, né, o conflito pelo qual eu vivo, né, como pastora, assistente social, trabalhando, né, com todo tipo de pessoa, sabendo que eu tenho nas minhas mãos o poder, né, de ser a agente que vai proporcionar para aquela pessoa o seu direito.
aquela que luta pelo direito. Aí você imagina, né? Você está dentro da sua igreja e você percebe a vulnerabilidade da população econômica, né? Mas você é uma igreja, a tua igreja é uma igreja pequena, que não tem possibilidade de assistir aquela população. Imagina o teu conflito. Você querer ajudar, mas sem possibilidade de ajudar. Saber que você não pode fazer o assistencialismo, porque a tua profissão não é delegada para isso, mas você precisa também ter esse olhar. Então a gente tem que ter assim, uma postura ética, né, e crítica da fé e da razão. Eu acho que o embate deve ser muito pesado. Muito pesado. Eu me recordo que nessa dualidade, a filosofia, eu acho que a filosofia, ao meu ver, foi uma das ciências que, se eu tivesse a oportunidade de não ter feito, eu não faria. A filosofia e a teologia também é um conflito, né? Constante. Não é? Constante. Sim. Mas, assim, eu criei um padrão para mim, falando cristiano. Eu vou pensando, eu vou articulando o pensamento, eu vou construindo o pensamento, mas quando eu vejo que aquilo ali vai chocar com a minha fé, eu abandono o pensamento crítico, o racional, e eu vou e fico com a minha fé. Sim. Finalizando a nossa entrevista, que é tão rápido, né? E, nossa, é muita coisa que a gente quer, vai ter outras oportunidades. Inclusive, fica o convite para o podcast, para a gente trabalhar com podcast, que também é um pouco mais abrangente. Pastora, finalizando com a senhora, como é que a senhora o que a senhora poderia dizer para essa geração que está aí, essa experiência que a senhora tem no campo intelectual, no campo da fé, qual seria o conselho que a senhora daria para essa liderança, para esse jovem, para essa jovem, para esse homem que está nos ouvindo? Eu faria o seguinte, eu diria para você o seguinte, tenha equilíbrio, sabe? Se aquiete um pouco, desacelere um pouco, né? Pense um pouco mais, tome atitude acertativa na vida, né? Tenha uma lógica de pensamento, sabe? Pare um pouco, porque a gente está muito acelerado. É pensamento. Eu tenho uma filha, a minha filha que sempre costuma dizer assim, mãe, eu acho que eu tenho TDAH. Mãe, eu acho que eu tenho, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco de autismo. A galera hoje tá assim, né? Narcisista, autista, né? Ou TDAH, sabe? Então, estuda você. Busca o autoconhecimento, ponto. Cheguei à conclusão, né? Busca o autoconhecimento, busca se conhecer. A cura, muitas das vezes, eu digo cura no só de sentido, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, ela chega quando eu me conheço, começo a buscar o autoconhecimento. Até aqui eu posso, até aqui eu não posso, até aqui dá, até aqui não dá. Não. Começa a se equilibrar e vai se autoconhecendo. Aí tu vai chegar naquele momento que você... Tô bem agora. Eu quero agradecer a sua audiência, quero lhe pedir que se possa comentar, compartilhar e curtir, se inscrever nos nossos canais e nos acompanhar nas redes sociais. Pastora, Deus abençoe sua vida, Amém. Foi um prazer tê-la aqui, espero outras meu. oportunidades. Visão do Reino, essa é a mensagem que nós queremos propagar. Um beijo no coração de vocês. Shalom!